Dizem que há um lugar, um espaço que não é nem vida nem morte, um limiar. Alguns o chamam de o Salão das Almas, outros de a antessala da eternidade. É ali que, segundo relatos de tradições espirituais, a alma repousa entre uma vida e outra, em um estado de clareza e expansão que não conseguimos imaginar enquanto encarnados. Nesse estado, a consciência não é limitada por um corpo ou por um cérebro físico. Ela é vasta, capaz de compreender passado, presente e futuro como um só tecido. É nesse lugar que a decisão de retornar à vida é tomada, ou para alguns imposta. A atmosfera desse entre-mundos é estranhamente familiar. É como se você tivesse estado ali incontáveis vezes antes, mas sempre esquecesse até o momento de voltar. Ao redor, uma luz suave envolve tudo, não exatamente vindo de uma fonte, mas emanando de todo o espaço. Não existe dor, não existe fome, não existe tempo. Apenas um silêncio profundo, o tipo de silêncio que carrega respostas, mas também perguntas que preferimos não fazer. Nesse ponto, a alma recebe algo que muitos chamam de visão do roteiro. É como assistir a um filme condensado de uma vida inteira que ainda não começou, mas com a diferença de que cada cena é sentida na pele. Você vê rostos que ainda não conhece, mas que despertam sentimentos intensos. Sente dores que ainda não aconteceram, mas que já são reais. Percebe alegrias breves, porém preciosas, como se fossem diamantes escondidos em meio a um rio turbulento. Para algumas almas, essa visão desperta um desejo profundo de voltar, de viver aquela nova história. Elas sabem que enfrentarão dificuldades, mas sentem que o aprendizado vale o risco. Mas nem todas sentem isso. Há almas que, ao verem o que está por vir, recuam em horror silencioso. Elas reconhecem padrões repetidos, laços dolorosos que já viveram em outras existências, perdas que deixaram cicatrizes profundas, injustiças que parecerão insuportáveis e, acima de tudo, a sensação esmagadora de que aquela vida será uma prisão para o espírito, um campo de batalha onde a luz terá que lutar contra uma escuridão densa. É aí que nasce o lamento. Não é um choro físico, pois não há corpo para chorar. É uma vibração profunda, quase como uma música triste que atravessa planos de existência. Um não que ecoa no íntimo da consciência. Algumas tradições descrevem esse momento como a revolta da alma, em que ela tenta argumentar com seus guias espirituais ou com as forças que administram o ciclo das encarnações. Mas nem sempre há escolha. Alguns ensinamentos gnósticos e tibetanos falam de entidades responsáveis por manter a roda da reencarnação girando. Em certas interpretações, são guias benevolentes, garantindo que cada ser viva as experiências necessárias para evoluir. Em outras, porém, são descritos como carcereiros invisíveis, manipulando a consciência para que ela retorne, alimentando um sistema que aprende neste plano. Quando a alma recusa, muitas vezes é convencida por meio de promessas, de que terá ajuda, de que não estará sozinha, de que a dor será menor do que parece. Em alguns casos, segundo relatos de regressão e experiências fora do corpo, não há sequer persuasão, há imposição. Uma força que puxa a consciência como um rio que arrasta tudo ao seu caminho, sem chance de resistência. O momento final antes do retorno é descrito como a porta. Não é uma porta física, mas um vórtice, um túnel de luz, uma passagem vibratória. Atravessá-la significa esquecer tudo, quem você foi, o que você sabia, por que não queria voltar. É o apagamento completo da memória consciente, para que a vida possa ser vivida de forma plena, ou segundo as teorias mais sombrias, para que você não se lembre que já esteve preso aqui antes. Algumas almas, dizem, atravessam essa porta chorando em silêncio. Outras lutam até o último instante, tentando segurar-se nas bordas do limiar. Mas a corrente é mais forte. E quando percebem, já estão sendo moldadas no ventre de uma nova existência, presas a um corpo frágil, prestes a abrir os olhos pela primeira vez e a esquecer que um dia imploraram para não voltar. Esse é o ponto em que o destino se sela, e para muitos é o ponto em que começa a busca inconsciente por lembrar o que foi perdido. Muito antes de você respirar pela primeira vez, um acordo já havia sido feito, não com papel e tinta, mas com algo muito mais profundo: energia, intenção e destino. Em quase todas as tradições espirituais antigas,
existe a ideia de que, antes de encarnar, a alma participa de um processo de preparação. É nesse momento que ela define, ou aceita, os contornos principais da próxima vida. Quem serão seus pais, quais circunstâncias encontrará, quais desafios precisará enfrentar e quais virtudes terá a oportunidade de desenvolver. Esse documento invisível, conhecido em diferentes culturas como contrato de alma, pacto de encarnação ou acordo kármico, seria a base sobre a qual toda a jornada se desenrola. No plano espiritual, o contrato não é algo frio ou burocrático. Ele é vivido como um acordo vibracional. Imagine uma mesa redonda cercada por consciências luminosas que você reconhece como antigas companheiras, mesmo que não se lembre de nomes. Algumas são guias, mestres ou seres de planos superiores. Outras são almas que irão cruzar seu caminho na Terra, às vezes como amigos, às vezes como inimigos, mas sempre como professores de algo essencial. Nesse encontro, cada ponto é discutido. A família, onde você nascerá, os dons que receberá, as limitações que terá, as provas que servirão para moldar sua essência. Mas aqui está o ponto que poucos ousam mencionar. Em muitos casos, esse contrato não é totalmente voluntário. Algumas tradições gnósticas descrevem que a alma, ao fim de uma vida, carrega marcas, energias, memórias, débitos e méritos, que a colocam em determinadas faixas vibracionais. Essas faixas limitam as opções. É como chegar a um mercado e descobrir que só pode escolher entre 3 caminhos, todos difíceis. Em outras palavras, não há um campo aberto de possibilidades, mas um corredor estreito, onde as escolhas são controladas. Há também a teoria mais sombria, a de que certas forças controlam esse processo para manter a alma presa no ciclo de nascimentos e mortes. Seria um sistema de reciclagem espiritual, onde as memórias são apagadas e as dores reapresentadas, não para libertar, mas para aprisionar. Textos gnósticos antigos chamam essa prisão de a roda de Arcon, e o governante desse sistema, o demiurgo, um falso deus que mantém o espírito humano afastado da verdadeira luz. Mesmo em tradições menos radicais, existe o reconhecimento de que há obrigações, uma dívida kármica, uma promessa feita há séculos, um laço energético com outra alma. E, por mais que a consciência superior compreenda a necessidade de cumprir esse pacto, a parte mais livre e selvagem do espírito às vezes sente que está sendo forçada a assinar algo que não queria. Há relatos de regressões profundas em que pessoas descrevem um momento de negociação como uma mistura de compreensão e resistência. Elas dizem sentir um peso enorme, como se estivessem assumindo um fardo inevitável. Algumas lembram de implorar por mais tempo no plano espiritual, de pedir para renascer em outras condições, de tentar mudar cláusulas desse contrato, mas nem sempre conseguem. E então, o momento chega, o acordo é selado. Não com uma assinatura física, mas com um entrelaçamento de energias. Nesse instante, todo o plano é impresso na essência da alma como uma semente que, ao cair na terra, germinará no formato de experiências e encontros. O detalhe cruel é que, ao atravessar a porta da encarnação, a memória desse contrato é apagada. Você nasce sem se lembrar das regras do jogo, das lições que concordou em aprender e das pessoas que concordou em encontrar. Tudo o que resta é uma intuição vaga, uma sensação de que certas coisas tinham que acontecer e de que certos rostos já são estranhamente familiares. Alguns poucos, no entanto, despertam fragmentos dessa lembrança. Ela vem como flashes, sonhos repetidos, sensações de déjà vu tão intensas que quase doem. É como se a alma, por um instante, rasgasse o véu e visse o rascunho original de sua própria história. Mas para a maioria, o contrato permanece invisível. Ele se manifesta apenas nos momentos em que a vida parece inexplicavelmente dura ou quando cruzamos com pessoas que mudam nosso destino de forma abrupta. É nesses instantes que algo dentro de nós sussurra: você já sabia disso, mas esqueceu. E é aí que o mistério se aprofunda. Pois se o contrato foi esquecido, será que ainda podemos renegociá-lo? Ou estamos presos a ele até o último suspiro desta vida? Por que uma alma seria obrigada a voltar? Se o retorno à Terra fosse sempre uma bênção, não haveria resistência. Se a vida física fosse apenas um presente,
não haveria lamento na antessala da existência. E, no entanto, inúmeras tradições espirituais, de culturas e épocas diferentes, falam sobre almas que retornam contra a própria vontade. Oficialmente, segundo as doutrinas mais conhecidas, a reencarnação existe para o aprendizado. A vida seria como uma escola, cada encarnação, uma nova série, cada desafio, uma lição, cada dor, um professor disfarçado. Quando não aprendemos plenamente, voltamos à sala de aula até que a lição seja dominada. Nessa visão não há castigo, apenas pedagogia divina. Mas essa é apenas uma versão da história. Entre os gnósticos, monges tibetanos e xamãs de povos ancestrais, existe outra narrativa, bem menos benevolente. Eles afirmam que o ciclo de nascimentos e mortes não é apenas uma oportunidade, mas também uma prisão. A roda da reencarnação seria uma espécie de sistema de reciclagem de consciências, mantido por entidades que se alimentam da energia gerada pelas experiências humanas, especialmente emoções intensas como medo, sofrimento, apego e desejo. Nessa visão, a Terra não é apenas um campo de treinamento, mas uma colônia espiritual, um lugar onde a memória é apagada a cada retorno, para que você nunca perceba que está preso em um ciclo repetitivo. Assim, cada vida é vivida como se fosse a primeira vez, e você reage a ela com a mesma ingenuidade emocional, fornecendo a energia que mantém o sistema funcionando. Textos antigos descrevem essas forças de maneiras diferentes. Para os gnósticos, são os arcontes, servos do demiurgo, o falso criador. No Egito Antigo, eram guardiões do Duat, que testavam a alma e, muitas vezes, a enviavam de volta ao mundo físico. Entre alguns povos indígenas, são caçadores de luz, espíritos astutos que aprisionam fragmentos da alma para garantir que ela volte à carne. Mesmo no budismo tibetano, que normalmente apresenta a reencarnação como algo natural, existe o alerta. Ao morrer, a alma atravessa o bardo, um estado intermediário onde visões e ilusões tentam atraí-la de volta. Para escapar, é necessário manter consciência plena e não ser seduzido por luzes, vozes e imagens que oferecem conforto. Muitos, no entanto, cedem. A pergunta que se impõe é: por que alguém forçaria uma alma a voltar? A resposta varia conforme a tradição. Para completar tarefas inacabadas, se uma alma deixa a vida com ressentimentos, dívidas ou promessas não cumpridas, ela seria puxada de volta para resolver essas pendências. Para servir a um sistema energético, algumas correntes esotéricas acreditam que o plano físico é como um imenso reator de emoções humanas e que certas entidades se nutrem dessa energia. Para manter o esquecimento, quanto mais vezes você retorna sem lembrar quem realmente é, mais fraco se torna o seu vínculo com a sua verdadeira origem. Mas há também a hipótese mais intrigante, a de que algumas almas que resistem ao retorno são, na verdade, portadoras de um tipo de luz ou conhecimento que ameaça o próprio sistema. Essas almas, se libertas do ciclo, não apenas se emancipariam, mas poderiam ajudar outras a fazer o mesmo. Por isso, sua partida definitiva seria bloqueada a todo custo. Os relatos de regressão hipnótica e experiências de quase-morte reforçam essa ideia. Algumas pessoas descrevem ver portais de luz que conduzem à liberdade total, mas ao se aproximarem, são distraídas ou puxadas para outros túneis que levam ao renascimento. Outras dizem sentir mãos invisíveis segurando-as, com vozes que prometem uma missão grandiosa, apenas para perceberem ao renascer que essa missão foi esquecida junto com todas as memórias anteriores. A reencarnação forçada, nesse contexto, não é apenas um mecanismo de evolução, mas um campo de batalha espiritual. É a luta entre a vontade profunda da alma e as engrenagens de um sistema que não quer perder suas peças mais valiosas. E talvez seja por isso que tantas pessoas, desde muito jovens, sentem uma estranha nostalgia por um lugar que não sabem nomear, como se tivessem deixado algo para trás, e no fundo, soubessem que não deveriam estar aqui novamente. Existem pessoas que, desde cedo, carregam uma sensação estranha e difícil de explicar. Não é tristeza comum, não é melancolia passageira, é uma espécie de desencaixe existencial, como se estivessem vivendo uma vida que não é delas.
É o eco sutil de uma recusa antiga, um sussurro que diz: você não queria estar aqui. Esse sentimento não aparece de forma explícita, mas se manifesta em sinais que, para quem sabe observar, revelam uma alma que retornou contra a própria vontade. 1. Sensação de não pertencer. É como estar em uma festa errada. Desde a infância, há uma percepção silenciosa de que o mundo não faz sentido. As regras parecem arbitrárias, as preocupações das pessoas superficiais. Enquanto outros se adaptam e seguem o fluxo, essas almas se sentem como visitantes temporários, estrangeiros em uma terra estranha. Muitos descrevem isso como viver atrás de um vidro, observando a vida acontecer sem conseguir se envolver plenamente. 2. Nostalgia por um lugar que não lembra. Essa é uma das marcas mais misteriosas. Uma saudade intensa de algo que nunca viveu nesta vida. Não é um país, uma cidade ou uma casa específica. É uma atmosfera, uma vibração. Alguns chamam isso de lar verdadeiro. Outros o associam a planos de existência mais sutis, onde a alma se sente livre. Às vezes, essa nostalgia é despertada por músicas, cores do céu, cheiros ou sensações aparentemente banais, mas que tocam uma memória adormecida. 3. Resistência à vida material. Para essas almas, as engrenagens da vida terrena, estudar, trabalhar, acumular bens, competir, parecem não apenas cansativas, mas absurdas. Há uma recusa instintiva em jogar o jogo que todos jogam. Muitas acabam buscando caminhos alternativos, profissões fora do padrão ou estilos de vida mais simples, na tentativa de escapar do que sentem ser uma armadilha. 4. Sonhos recorrentes de outros lugares. Outro sinal poderoso são sonhos repetidos com cenários estranhos, cidades de luz, paisagens impossíveis, seres luminosos. Em alguns casos, são sempre os mesmos lugares, como se a alma estivesse visitando, durante o sono, o lar de onde veio e para onde deseja voltar. Há também o oposto, sonhos de resistência, onde a pessoa tenta fugir de algo que quer puxá-la de volta, representando simbolicamente a reencarnação forçada. 5. Tristeza, sem motivo aparente. Muitas vezes confundida com depressão, essa tristeza é mais profunda e difusa. Não está ligada a eventos concretos da vida atual, mas a uma memória emocional de algo perdido. É como se a alma carregasse um luto secreto por si mesma, por um estado de liberdade que foi interrompido. 6. Questionamentos existenciais precoces. Enquanto a maioria das crianças pensa em brincar, essas almas desde cedo fazem perguntas como: por que estamos aqui? O que acontece depois da morte? Por que as pessoas são más? Essa inquietação precoce é o eco de uma consciência que já viveu muitas experiências e que no fundo sabe que existe algo além da realidade física. 7. Sensibilidade exacerbada. Muitas dessas almas têm uma empatia quase dolorosa, sentem intensamente o sofrimento alheio e se perturbam com a crueldade do mundo. Isso acontece porque ainda carregam na memória espiritual o contraste entre planos mais elevados e a densidade emocional da vida humana. Esses sinais isolados podem ser explicados por fatores psicológicos ou de personalidade, mas quando se repetem e se combinam, começam a formar um padrão. É como juntar peças de um quebra-cabeça que revela um desenho mais antigo. A história de uma alma que não queria voltar, mas foi puxada de volta ao palco da vida. O mais intrigante é que, mesmo contra a vontade inicial, muitas dessas almas descobrem ao longo da jornada motivos para permanecer. Encontros inesperados, descobertas interiores e momentos de profunda conexão acabam se tornando pequenos pontos de luz na experiência. Lembranças de que, talvez, exista um propósito oculto para essa volta indesejada. Mas, para entender esse propósito, é preciso primeiro lembrar de onde viemos e por que voltamos. No instante em que a alma atravessa a porta para uma nova vida, algo inevitável acontece: o esquecimento. Não é um simples apagar, como deletar um arquivo. É mais parecido com mergulhar em águas profundas e geladas, até que todas as lembranças se tornem borrões, dissolvendo-se no silêncio escuro da mente. Esse esquecimento é apresentado em muitas tradições como uma necessidade. Dizem que se lembrássemos de todas as nossas vidas passadas, carregaríamos um peso insuportável. A dor
As perdas, as mortes e os erros antigos sufocariam qualquer possibilidade de viver plenamente o presente. Assim, o véu do esquecimento serviria como um ato de misericórdia, uma chance de recomeçar. Mas existe outra visão, muito mais sombria, a de que essa amnésia não é um presente, é um mecanismo de controle. Ao nos fazer esquecer, o sistema da reencarnação garantiria que não percebamos que estamos repetindo padrões, presos no mesmo ciclo há centenas ou milhares de anos. Sem memória, não há fuga, apenas um eterno recomeço, fragmentos que escapam. O véu, por mais denso que seja, não é perfeito. Pequenos fragmentos de memória atravessam, quase sempre de forma sutil. Eles se manifestam como déjà-vus intensos. Aquela sensação de já ter vivido exatamente a mesma cena, não apenas de forma vaga, mas com riqueza de detalhes, a posição dos objetos, a luz, até o que alguém irá dizer em seguida. Fobias, sem origem aparente, medo de alturas, água, fogo, lugares fechados, que não têm ligação com nenhum trauma vivido nesta vida, mas que podem ter sido herdados de mortes ou experiências traumáticas passadas. Atrações e aversões instantâneas, encontros com pessoas que despertam amor ou antipatia imediata, sem motivo racional, como se a alma reconhecesse histórias anteriores com elas, mesmo que a mente não lembre. Sonhos vivos e repetitivos, visões de lugares, épocas ou culturas que nunca estudou, mas que surgem com precisão de detalhes, cheiros, texturas, sons, até idiomas desconhecidos. A memória silenciosa do corpo. Mesmo quando a mente esquece, o corpo lembra. A ciência já começa a estudar a chamada memória celular, onde traços de experiências passadas, físicas ou emocionais, ficariam registrados não no cérebro, mas em cada célula do organismo. Isso poderia explicar por que certas situações provocam reações imediatas e intensas, mesmo sem uma causa aparente. Um exemplo comum: alguém sente ansiedade ao entrar em um determinado ambiente, mesmo nunca tendo estado ali antes nesta vida. É como se o corpo reconhecesse um perigo vivido em outro tempo. O preço de lembrar. Embora muitos desejem recordar suas vidas anteriores, há um motivo para que a lembrança plena seja rara. Quando flashes mais extensos vêm à tona, seja por sonhos lúcidos, experiências de quase morte ou terapias de regressão, o impacto emocional pode ser devastador. Ver-se em outro corpo, outra época, outra cultura e perceber que se amou, sofreu e morreu tantas vezes pode provocar um choque profundo. Não é incomum que pessoas que passam por regressões intensas precisem de tempo para se reconectar com a vida atual. O que o véu não consegue apagar. Apesar de todo o esquecimento, algo sempre resiste. Não é memória de eventos específicos, mas de essência. É aquela sensação de que você é muito mais do que o nome que carrega, muito mais do que a profissão que tem ou a história da sua família. É uma intuição silenciosa de que há um eu maior por trás de todos os papéis que você já viveu. Essa lembrança não é cognitiva, é vibracional. Ela não diz, eu fui tal pessoa, mas sim, eu sou eterno. Talvez seja por isso que, mesmo com memórias apagadas, alguns ainda procuram incansavelmente respostas. Estudam espiritualidade, exploram religiões, mergulham em filosofias antigas. É como se, no fundo, estivessem tentando costurar de volta os pedaços que o véu tentou separar. O véu do esquecimento é, portanto, tanto uma proteção quanto uma prisão. E a pergunta que se impõe é, se lembrássemos de tudo, escolheríamos voltar? Ou finalmente encontraríamos uma forma de quebrar o ciclo? Há quem pense que a vida começa no instante do nascimento, como se todo o restante fosse um vazio silencioso. Mas, para as tradições espirituais mais antigas, isso é apenas a ponta visível de um iceberg. A jornada da alma não começa na primeira respiração. Ela começa muito antes, em planos de existência que a maioria dos olhos humanos jamais verá. Quando uma alma resiste ao retorno à vida, esse embate não acontece apenas em um campo abstrato de emoções. Ele deixa marcas, e essas marcas não são metafóricas. Elas se imprimem na energia, moldam a personalidade, influenciam escolhas e muitas vezes se refletem até mesmo no corpo físico. É como se a essência espiritual
carregasse cicatrizes invisíveis que mais tarde se manifestam na experiência humana. Muitos relatos de regressão de memória e experiências de quase-morte falam sobre essa recusa. Pessoas que afirmam ter negociado para não voltar, que sentiram ser arrancadas de um estado de paz profunda, descrevem a volta ao corpo como um choque violento, quase como cair de um precipício e acordar com a sensação de estar aprisionado. Essa impressão não se apaga com o tempo. Ela vibra silenciosamente no fundo da consciência, influenciando a forma como a pessoa enxerga o mundo. Na psicologia esotérica, acredita-se que essas almas costumam apresentar alguns traços específicos: sensação constante de deslocamento, como se não pertencessem à época ou ao lugar em que nasceram. Uma melancolia inexplicável, que não se origina de eventos da vida presente, mas de algo mais antigo e profundo. Aversão a determinados padrões sociais ou à normalidade do mundo, como se rejeitassem as regras impostas pela realidade física. Forte atração por temas espirituais ou pela busca da verdade, como se estivessem sempre tentando encontrar o caminho de volta para casa. Essas marcas também podem se refletir em talentos ou dons incomuns. Algumas almas, mesmo sem treinamento, chegam à vida com habilidades inatas em áreas específicas, como música, artes, cura ou línguas que nunca estudaram. É como se trouxessem memórias residuais de uma vida anterior ou de um plano espiritual onde essas competências já existiam. O curioso é que, muitas vezes, essas mesmas habilidades estão acompanhadas de um certo peso emocional. É como se a alma dissesse: sim, eu sei fazer isso, mas não queria estar aqui usando isso novamente. Esse paradoxo cria um ciclo interno de conflito entre a missão de vida e o desejo de retorno ao lar espiritual. Para as tradições xamânicas, a resistência de uma alma ao retorno pode até mesmo provocar o que eles chamam de fragmentação da alma, uma divisão em que partes da essência permanecem presas em outros planos, enquanto apenas uma porção assume o corpo físico. Isso explicaria por que algumas pessoas vivem com uma sensação constante de incompletude, como se estivessem faltando dentro de si mesmas. No entanto, essas marcas não são apenas sinais de sofrimento, elas também podem ser bússolas. Ao invés de serem vistas como feridas que nunca cicatrizam, podem ser interpretadas como lembretes silenciosos de que existe mais do que essa vida material. A alma, mesmo resistindo, acaba trazendo para esta existência uma parte da sabedoria adquirida em planos mais elevados. Essa sabedoria, porém, só se manifesta plenamente quando a pessoa aceita, conscientemente, que está aqui por um motivo, mesmo que esse motivo tenha sido forçado no início. Enquanto houver resistência inconsciente, a vida pode parecer uma prisão, mas quando a lembrança da recusa se transforma em força para trilhar um propósito, essas marcas deixam de ser cicatrizes e passam a ser sinais de poder. No fundo, toda alma que foi obrigada a voltar carrega uma missão secreta, muitas vezes escondida até dela mesma. É como se a vida, apesar de sua dureza, fosse também um teste para provar que, mesmo sem querer, a alma é capaz de transformar a própria resistência em luz. E talvez, ou só talvez, essa seja a maior lição que essas almas podem aprender, que mesmo quando o retorno não foi uma escolha, a jornada ainda pode ser transformada em algo grandioso e que as marcas da recusa podem se tornar os símbolos mais nobres de uma alma desperta. Quando falamos de reencarnação, a imagem mais comum que as tradições espirituais passam é a de um processo justo, compassivo e voluntário, um retorno ao mundo físico para aprender lições e evoluir. Mas, segundo antigos textos gnósticos, ensinamentos herméticos e relatos místicos espalhados por diferentes culturas, essa história tem um lado oculto e perturbador, um lado em que o ciclo da vida e da morte não é apenas uma roda sagrada, mas também uma prisão cuidadosamente controlada por forças que não necessariamente têm o melhor interesse da alma em mente. Muitos mestres espirituais antigos alertavam que o mundo em que vivemos é regido por entidades chamadas arcontes, segundo a tradição gnóstica. Esses seres, descritos como poderosos manipuladores de energia e percepção, atuariam como guardiões das fronteiras entre os planos, garantindo que a maioria das almas
retorne repetidamente à experiência terrena sem jamais alcançar a verdadeira libertação. O papel deles seria semelhante ao de carcereiros invisíveis, utilizando ilusões e memórias distorcidas para convencer a alma de que precisa voltar. Diversos relatos de experiências de quase morte, EQMs, sugerem que, logo após a morte, a consciência encontra um túnel de luz e é recebida por figuras familiares, mestres espirituais ou anjos. A sensação é de profundo amor e acolhimento, e isso leva muitos a aceitarem prontamente o retorno ou a nova missão que lhes é proposta. Mas, segundo correntes esotéricas mais radicais, nem todas essas presenças são o que parecem. Algumas seriam projeções, formas pensamento criadas para seduzir a alma a reencarnar antes que ela possa se lembrar plenamente de quem é e do que viveu. O mecanismo seria sofisticado. Primeiro, uma imersão em um campo de energia extremamente harmonioso, capaz de gerar um sentimento de completude e segurança. Em seguida, uma revisão da vida passada mostrando erros e acertos, mas sempre com um tom de ainda não é suficiente. É nesse momento que a alma é levada a crer que precisa de mais uma experiência física para corrigir ou aprender algo. Essa lógica é difícil de contestar quando se está envolto em tanta emoção e nostalgia, mas alguns sábios afirmam que ela é uma armadilha. Textos tibetanos como o Bardo Thodol, popularmente conhecido como Livro Tibetano dos Mortos, descrevem esse período intermediário como um estado extremamente maleável, onde pensamentos, medos e desejos moldam a percepção. Ali, qualquer forma pode se manifestar. Deidades compassivas, seres demoníacos ou mesmo paisagens celestiais. A chave, segundo os mestres, é manter a mente firme e não ceder ao medo ou ao apego. A verdadeira libertação viria ao reconhecer que todas essas visões são criações mentais e não realidades absolutas. Por que, então, algumas forças desejariam manter a alma presa nesse ciclo? A resposta, segundo algumas tradições, é energética. A vida humana, com toda a sua intensidade emocional, gera uma vasta quantidade de energia sutil, medo, desejo, dor, esperança, amor, que pode ser colhida por entidades de planos mais sutis. Assim, a Terra funcionaria como uma imensa fazenda vibracional, e o ciclo de reencarnação garantiria uma produção contínua. No entanto, é importante entender que nem todas as reencarnações seriam impostas. Há almas que, de fato, escolhem conscientemente retornar para auxiliar, ensinar ou equilibrar karmas. O problema está naquelas que são induzidas a voltar sem plena consciência, movidas por manipulação. É como assinar um contrato sem ler as cláusulas, só que o contrato envolve séculos ou milênios de existência física. Alguns mestres ensinam que, no momento da morte, é preciso estar plenamente consciente e lembrar de um objetivo maior, a fusão com a fonte, o retorno ao estado primordial antes de qualquer encarnação. Isso exigiria desapego absoluto, até mesmo das memórias mais queridas. Não é um caminho fácil, pois implica em recusar reencontros, promessas e até a sedução de mundos paradisíacos intermediários. Mas, para aqueles que buscam escapar do ciclo de manipulação, esse é o preço. A grande pergunta, então, é: como se preparar para esse momento? A resposta está em vida. A meditação profunda, o treino da lucidez nos sonhos e a prática de questionar constantemente a realidade seriam formas de fortalecer a consciência para reconhecer as armadilhas pós-morte. Como dizia um velho provérbio esotérico, a morte apenas revela aquilo que você treinou para ver. Talvez, ao compreender essas forças e suas estratégias, possamos transformar o ato de morrer em um ato de libertação, e não em mais um passo dentro da engrenagem que insiste em nos trazer de volta. Pois se a alma não queria voltar, talvez sua verdadeira missão seja justamente encontrar a saída. Por séculos, incontáveis almas viveram como prisioneiras de um jogo cósmico que não compreendiam. A Terra, para muitas delas, se transformou em um campo de repetição. Nascer, sofrer, esquecer e morrer, apenas para começar tudo de novo. No entanto, em algum momento dessa longa jornada, algo começa a mudar. Um chamado silencioso, mais intenso, ressoa no interior do ser, como se uma parte esquecida sussurrasse: chega, é hora de sair.
Esse chamado não é externo. Não vem de anjos, mestres ou qualquer entidade. Ele brota de um núcleo profundo da própria alma, um núcleo que não pode ser manipulado. É como se uma fagulha de memória de sua verdadeira origem fosse reacendida, lembrando que existe algo além do ciclo das encarnações compulsórias. No início, ele se manifesta como um incômodo, um desconforto com a vida material. Pessoas, lugares e situações que antes pareciam aceitáveis começam a soar falsas, como se tudo fosse um teatro mal ensaiado. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer que ele existe. A maioria das almas na Terra sequer suspeita que esteja presa. A narrativa dominante de que nascemos para aprender lições e evoluir, muitas vezes é uma meia-verdade usada para manter o jogo funcionando. É claro que existem aprendizados, mas nem todos foram escolhidos pela alma. Alguns foram impostos por forças que se alimentam da energia emocional e espiritual dos encarnados. O chamado interior desperta a necessidade de questionar tudo. Por que certos padrões se repetem? Por que sentimos saudade de algo que nunca vivemos nesta vida? Por que existe essa sensação de que o lar não está aqui? Essas perguntas não são simples curiosidades. Elas são gatilhos que começam a abrir rachaduras no véu do esquecimento. Cada vez que você olha para o mundo e sente que há algo errado com ele, é como se estivesse golpeando as correntes invisíveis que o prendem. Romper o ciclo não significa abandonar responsabilidades ou se afastar da vida física. Pelo contrário, significa vivê-la com consciência, reconhecendo as armadilhas e recusando-se a alimentar o sistema com medo, ódio e submissão cega. Significa aprender a proteger sua energia, saber quando dizer não e quando se retirar de uma situação que está drenando seu espírito. Há também práticas internas poderosas, meditações de reconexão com a origem, trabalho profundo de limpeza energética, resgate de memórias espirituais e o fortalecimento da vontade interna. Ao se reconectar com o seu eu essencial, você começa a criar um campo vibracional que não pode ser facilmente manipulado. As entidades e sistemas que aprisionam as almas dependem da ignorância e da fragilidade vibracional. Quando você se fortalece internamente, torna-se invisível para suas armadilhas. O chamado também envolve coragem. Romper o ciclo significa confrontar verdades dolorosas, abandonar crenças confortáveis e enfrentar a solidão de seguir um caminho que poucos entendem. Mas essa solidão é temporária, pois à medida que você se liberta, começa a encontrar outros que também ouviram o chamado. E juntos vocês formam uma rede invisível de almas despertas, trocando sinais e ajudando-se mutuamente a não cair novamente no sono espiritual. No fim, romper o ciclo não é apenas sobre escapar, é sobre recuperar o poder de decidir. Se a alma quiser voltar à Terra, que seja por escolha, e não por manipulação, que seja para criar, amar e expandir, não para repetir a dor. A liberdade começa quando você lembra que sempre teve a chave. Só precisava parar de acreditar que estava trancado. No próximo capítulo, a jornada chegará ao momento mais decisivo, o reencontro com a verdade original da alma e o passo final para decidir o destino dela, voltar ou seguir adiante, desta vez com plena consciência. Depois de atravessar o ciclo de vidas forçadas, carregar resistências, memórias fragmentadas e sinais sutis de descontentamento, a alma chega a um ponto crucial, o momento da escolha final. Este é o instante em que tudo o que foi vivido, consciente ou inconscientemente, converge em uma decisão que determinará não apenas a próxima existência, mas o destino eterno do ser. Em muitas tradições espirituais, esse momento é descrito como um encontro com a própria essência, nua e pura, sem véus ou ilusões. Todas as vozes externas, todas as forças manipuladoras e todos os condicionamentos da vida física se dissipam. A alma se vê frente a frente com sua própria luz, com o núcleo de quem realmente é, antes de qualquer nascimento, antes de qualquer contrato imposto. É nesse ponto que surge a pergunta que a alma precisa responder. Quero voltar a esse mundo, sabendo que posso ser novamente manipulada e esquecer quem sou? Ou vou permanecer na liberdade, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo o que conheci e amei? A escolha é delicada. Voltar à vida física pode ser tentador, pois envolve possibilidades de criar, amar,
experimentar emoções e até cumprir missões pessoais. No entanto, há o risco de repetir padrões antigos, de ser arrastada novamente pelo ciclo de dor e esquecimento. Permanecer no estado de consciência elevada significa renunciar ao conforto e à familiaridade da matéria, mas oferece liberdade verdadeira, autoliderança e conexão direta com a fonte, o centro original de toda a existência. Diversas tradições chamam esse momento de juízo interno. Não há julgadores externos, nem punições, nem recompensas, apenas a confrontação com a própria verdade. O que a alma decide não é ditado por normas divinas ou humanas, mas pelo reconhecimento íntimo de seu propósito maior. Cada emoção, memória residual ou traço de resistência carrega pistas que auxiliam essa decisão. Relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e regressões espirituais revelam que, nesse instante, as almas experimentam uma clareza absoluta. Todas as ilusões se desfazem. Todas as dores e alegrias da vida terrena aparecem como fragmentos de aprendizado. Todas as manipulações de entidades externas se tornam visíveis, mas não mais capazes de influenciar. É como se a alma tivesse acesso a um espelho total de si mesma, onde cada decisão, cada vida e cada emoção são refletidas simultaneamente. A intensidade desse momento é imensa. Muitos descrevem como sentir simultaneamente a plenitude do universo e a pequenez da existência material, uma experiência que transcende qualquer linguagem. Alguns mestres afirmam que, neste instante, a alma percebe que o livre-arbítrio não é apenas um conceito, mas a essência de sua própria existência. Ela compreende que cada retorno à vida física deve ser uma escolha consciente, e não uma imposição. E ao fazer essa escolha com plena lucidez, a alma se reconecta com sua verdadeira força, a capacidade de criar, de amar e de existir sem correntes. Escolher permanecer fora do ciclo não é um ato de egoísmo, mas de alinhamento com a própria essência. É dizer, aprendi com o mundo físico, mas não me entregarei mais à manipulação. Meu caminho agora é a liberdade plena. Aqueles que optam por voltar fazem isso com clareza, não por imposição, mas por amor, missão ou vontade de experimentar novamente, desta vez com consciência e proteção contra forças externas. No final, a escolha final é também um ensinamento, que a alma, mesmo quando obrigada a voltar, carrega dentro de si o poder de decidir, de transcender e de se libertar. Cada vida, cada experiência, cada resistência se torna, então, parte de uma história maior, uma narrativa de autoconhecimento, coragem e transformação espiritual. E assim, a alma desperta para a realidade de que, mesmo quando a vida parece imposta, a liberdade nunca é perdida. Ela apenas aguarda o momento em que a consciência se fortalece, reconhece suas próprias correntes e decide quebrá-las, escolhendo finalmente quem realmente deseja ser.